As 3 idades da vida interior. Tomo 1, primeira parte. Páginas 49, 50, 51, 52 e 53. A razão humana, diz Santo Tomás, mesmo quando aperfeiçoada pelas virtudes teologais, não consegue conhecer tudo o que seria importante saber, nem se proteger de todos os desvios e insensatez. Somente o onisciente e todo-poderoso pode remediar nossa ignorância, nossa fraqueza espiritual, a dureza do coração e outras falhas semelhantes. Para nos libertar desses defeitos, foram-nos concedidos os dons que nos tornam dóceis às inspirações divinas. Nesse sentido, são necessários para a salvação, assim como as velas são necessárias para que um barco possa navegar impulsionado pelo vento, ainda que, em rigor, pudesse fazê-lo à força de remos. 2 maneiras muito distintas de avançar, que às vezes podem ser simultâneas. Pelas virtudes teologais e morais, diz Santo Tomás, o homem não alcança tal perfeição em relação à realização de seu último fim, que não precise constantemente ser movido por uma inspiração superior do Espírito Santo. Ao contrário, é uma necessidade permanente em nós, e por essa razão, os dons em nós são uma disposição infusa e permanente, e fazemos uso dos dons de maneira semelhante à virtude da obediência, para receber com docilidade uma direção superior e nos deixarmos guiar por ela. Mas nem sempre que desejamos, desfrutamos dessa superior inspiração. Nesse sentido, somos passivos em relação ao Espírito Santo e agimos sob sua influência. Assim, entende-se melhor que, tal como a obediência, os dons no justo são uma disposição permanente, percebe-se melhor essa grande conveniência e até a necessidade dos dons. Se considerarmos, como indica Santo Tomás, a perfeição que cada um deles concede à inteligência, a vontade e a sensibilidade, podemos expressá-lo assim: os dons do Espírito Santo aperfeiçoam a inteligência esclarecida pela fé, para penetrar a verdade, dom de inteligência, fé. O conhecimento das coisas divinas, dom de sabedoria, caridade. O julgamento das coisas criadas, dom de ciência, esperança. As nossas ações, dom de conselho, prudência. A vontade e a sensibilidade, no culto a Deus, dom de piedade, religião. Contra o medo do perigo, dom de fortaleza. Contra as concupiscências, dom de temor, temperança. Fica claro que os dons que orientam os outros são superiores. O dom de sabedoria é o mais elevado de todos, pois nos proporciona um conhecimento, quase experimental, de Deus. E por isso, um julgamento sobre as coisas divinas que supera até a penetração do dom de inteligência, que se refere mais à apreensão inicial do que ao julgamento em si. O dom de ciência está ligado à esperança, pois nos faz compreender a vacuidade das coisas criadas e das forças humanas, e assim, a necessidade de confiar em Deus para possuí-lo. O dom de temor também aperfeiçoa a esperança, livrando-nos da presunção, mas também pertence à temperança, ajudando-nos a resistir às tentações. Esses dons estão associados às bem-aventuranças, que são suas manifestações, como bem ensina Santo Tomás. Portanto, a necessidade dos dons para a salvação está intimamente ligada à caridade. Como diz São Paulo aos Romanos, quinto versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não desce sobre nós sem os seus 7 dons, que acompanham a caridade, e como ela, se perdem com o pecado mortal. Assim, esses dons fazem parte do organismo espiritual da graça santificante, que por isso é chamada de graça das virtudes e dos dons. E como todas as virtudes crescem juntas, como os 5 dedos da mão, o mesmo se pode dizer dos 7 dons. Não se pode conceber, portanto, que um cristão tenha uma caridade fervorosa, a caridade própria da perfeição, sem possuir, ao mesmo tempo, os dons do Espírito Santo na mesma proporção. Embora, talvez neles, os dons de inteligência e de sabedoria se manifestem não tanto de forma contemplativa, como em alguns, mas de maneira prática, como em São Vicente de Paulo e tantos outros santos, chamados a se sacrificar pelo bem do próximo e nas tarefas da vida ativa. Mais adiante, trataremos da docilidade ao Espírito Santo, e das condições que essa docilidade exige, capítulo 31. No entanto, desde já podemos compreender o valor desse organismo espiritual, que constitui em nós uma vida eterna já iniciada, mais preciosa que a visão, que a vida física e que o uso da razão. No sentido de que, a perda do uso da razão, no justo, não lhe arrebata esse tesouro, que nem mesmo a morte pode nos tirar.
Esta graça das virtudes e dos dons é também mais preciosa que o dom dos milagres, mais que o dom das línguas e que a profecia, porque todas essas graças são apenas sinais sobrenaturais, de certo modo exteriores, que podem, é verdade, indicar o caminho que leva a Deus, mas são incapazes, diferentemente da graça santificante, de nos unir a Ele. Para melhor entender como se devem exercitar as diversas funções deste organismo espiritual, precisamos falar da graça atual necessária para o exercício das virtudes e dos dons. Apêndice: o modo sobrenatural dos dons do Espírito Santo. Tendo abordado esta questão de maneira detalhada em outro lugar, bastarão algumas observações para relembrar o sentido exato do que dissemos sobre este ponto e precisar algumas novas considerações. Em que sentido os dons podem assumir duas modalidades, a da terra e a do céu? Muitas vezes, lembramos desta verdade incontestável, que um mesmo hábito não pode ter atos cujo objeto formal seja distinto do objeto desse hábito. Concedemos, porém, que sob o objeto específico do hábito podem existir dois modos diferentes de agir. Por exemplo, para as virtudes infusas e os dons, seu modo de agir aqui na terra e seu modo no céu. Mas dissemos, acima de tudo, que um mesmo hábito não pode ser o princípio de atos que possuem modos distintos, como os modos da terra e do céu, a menos que o primeiro modo esteja ordenado ao segundo, caindo assim sob o mesmo objeto formal. Agora, segundo um opúsculo recentemente publicado, escrito em um sentido diametralmente oposto, os dons do Espírito Santo teriam, de acordo com Stuntumash, dois modos especificamente distintos já aqui na Terra, um ordinário e outro extraordinário. Este último seria necessário para a contemplação infusa dos mistérios da fé, que, se assim fosse, não se encontraria no caminho normal da santidade. Respondemos a isso, e este foi o ponto central de nossa resposta, que não podemos deixar de destacar. Se aqui na Terra houvesse, para os dons do Espírito Santo, dois modos especificamente distintos, um ordinário e o outro não apenas eminente, mas extraordinário de fato e por natureza, o ato caracterizado pelo modo humano não estaria ordenado ao ato cujo modo seria sobre-humano e, por si só, extraordinário. Não estaria, de fato, ordenado senão aos atos que pressupõem as assisrates de AT, como a profecia, mas é justamente o contrário. O ato dos dons exercido aqui na Terra está essencialmente ordenado ao do céu. Ambos se encontram in idem serie motus, na mesma ordem de operações, e a última delas deve ser realizada, pois, de outra forma, nenhuma das anteriores conseguiria atingir seu objetivo. Este texto das questões disputadas não contradiz, portanto, em absoluto, o que dissemos. De fato, ele não afirma que, para os dons do Espírito Santo haja aqui na Terra dois atos especificamente distintos, um ordinário e outro extraordinário. Pelo contrário, exige, para o mesmo hábito, que o ato menos perfeito esteja ordenado ao segundo. Assim como os fundamentos de um edifício estão ordenados à sua construção, assim como a vida cristã na Terra está ordenada à vida no céu. Até sublinhamos, ibidem, página 76, no texto de Santo Tomás invocado contra nós, a palavra ordinetur, a qual não foi dada a devida atenção os exúdios carmelitaines de abril de 1933. Página 250 e seguintes, com a assinatura de Rua d'Albies, fizeram a mesma observação que nós, transcrevendo em duas colunas o texto completo de Santo Tomás e a citação que dele fez o P. Crisógono, na qual foram omitidas palavras significativas ao Senhor. Rua d'Albies acrescentou, o trecho que eu sublinhei e que passou despercebido ao P. Crisógono é bastante desfavorável à sua tese. É necessário renunciar à tentativa de encontrar neste texto, que ele considera definitivo, o menor apoio à tese que defende dois modos, humano e sobre-humano, do ato terreno dos dons do Espírito Santo, a Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques, de novembro de 1932, página 692, faz a mesma observação sobre o argumento central da tese e acrescenta que o P. Crisógono se equivocou ao dizer que, segundo Santo Tomás, existem três virtudes intelectuais infusas, inteligência, ciência e sabedoria, paralelas aos dons do Espírito Santo, e que os dons só são necessários após a queda. O que nos interessa mais aqui é que, de forma alguma, se conseguiu provar o ponto central do que se pretendia estabelecer, que os dons têm, aqui na Terra, dois modos de operar especificamente distintos, um ordinário e outro extraordinário, que caracterizaria a contemplação infusa.
A maneira sobrenatural dos dons pode permanecer latente. Afirmamos com frequência que, normalmente, o modo sobrenatural dos dons permanece inicialmente bastante oculto, tornando-se mais evidente na vida mística, ao menos aos olhos de um diretor espiritual experiente. Para sermos mais precisos, a influência dos dons na vida ascética é o latente e bastante frequente, como uma brisa que apenas facilita o trabalho dos remadores, ou manifesta, mas rara, em certas circunstâncias extraordinárias, enquanto que na vida mística, essa influência é ao mesmo tempo frequente e manifesta, embora nem sempre seja ruidosa, como nos grandes contemplativos, podendo às vezes ser difusa e vaga, mas ainda assim muito real, como ocorre nos grandes santos de vocação ativa, como São Vicente de Paulo. Nos é levantada a objeção: a operação de modo sobrenatural não poderia permanecer oculta, ela necessariamente seria percebida pela alma, pelo simples fato de se desviar do modo natural do sujeito. Essa afirmação deriva da anterior que, como vimos, não pôde ser provada. Seria verdadeira se os dons, aqui na Terra, tivessem dois modos especificamente distintos, e se o modo sobrenatural fosse extraordinário, a ponto de exigir ideias infusas, ou uma ordenação claramente sobrenatural de nossas ideias adquiridas. Mas não é assim. Mesmo no caso da profecia, que é uma graça extraordinária, pode haver um instinto profético oculto até aos olhos de quem o recebe, através do qual, como se pode profetizar sem saber, a mente do profeta é instruída por Deus de duas maneiras, uma por revelação explícita, outra por um certo instinto ocultíssimo, que as mentes humanas, sem saber, experimentam, como diz, em seu comentário sobre o Gênesis, capítulo 17 polegadas. Se isso é verdade sobre a profecia, que é por si só uma graça extraordinária, com maior razão, será sobre a inspiração especial do Espírito Santo, a qual os dons, presentes em todos os justos, nos tornam dóceis. Todos os autores espirituais admitem que essa inspiração especial, que se assemelha a uma brisa que sopra no momento oportuno, é, de modo geral, latente no início e quase imperceptível, e que, se não houver resistência, tende a crescer e a se tornar mais visível. Poderiam ser citados inúmeros trechos da Escritura, dos padres da Igreja, de Santo Tomás de Aquino e de São João da Cruz sobre este ponto. Eles são particularmente abundantes em seus comentários às palavras de Jesus em João 3:8. O Espírito, ou vento sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. A inspiração, inicialmente latente e obscura, torna-se depois, se a pessoa favorecida for fiel a ela. São João da Cruz diz, também em A Subida de Monte Carmelo, livro, e capítulo X, e é necessário possuir esse conhecimento próprio da contemplação, antes de abandonar a meditação discursiva. Observemos, no entanto, que se trata de um conhecimento geral. No início, essa experiência amorosa tende a ser muito sutil e delicada, quase imperceptível, tendo a alma estado habituada ao exercício anterior da meditação, que é totalmente sensível, ela não percebe, nem quase sente, essa nova forma de experiência, que é puramente espiritual. Não se pode duvidar, a inspiração especial que devemos receber, repletos de docilidade, dos dons do Espírito Santo, muitas vezes se manifesta de forma muito silenciosa. É preciso manter um grande silêncio interior, dizem os autores espirituais, para poder ouvi-la, escutá-la, e então distingui-la de outra falsa inspiração, que poderia nos enganar. Aqui, entra em cena a questão do discernimento dos espíritos. A imitação de Cristo repete isso frequentemente. Escuta essas coisas, minha alma, e fecha as portas à sensualidade, para que te seja possível ouvir o que o Senhor teu Deus diz. Livro 3, capítulo I, também nos capítulos 2 e 3. É certo, além disso, que existem muitos graus de docilidade ao Espírito Santo, desde o momento em que o homem começa a responder ao seu chamado, até o instante em que entrega sua alma ao Criador. Não era, portanto, nosso propósito tratar da questão seguinte: